Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 3. Está escrito assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Estas são palavras de Paulo, definindo de maneira objetiva o caráter da morte de Jesus. Todos nós sabemos a finalidade pela qual Jesus veio a este mundo, foi no propósito de cumprir o seu ministério e, ao final, entregar a sua vida como preço de resgate e redenção diante de Deus. Isto se tornou necessário porque, uma vez que o homem corrompeu-se através do pecado, perdeu a comunhão com Deus, passou a andar errante, distante, inimigo de Deus, portanto separado, destituído da glória de Deus, sem nenhuma condições de resolver o seu próprio problema, porque a solução não estava nele, nos homens estava o pecado, desagradável e abominável diante de Deus. Mas a solução para o problema do pecado não estava neles. Então Deus, no seu plano maravilhoso de amor, de redenção, que ele planejou ainda antes da fundação do mundo, neste plano maravilhoso de Deus, contemplava a vinda de um redentor, de um remidor, de alguém que viesse e, por amor às pessoas, pudesse entregar a sua vida. E a Escritura afirma que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a morte de Jesus não foi em função de pessoas que tinham méritos pelos quais ele poderia morrer. Não havia em nós nenhum merecimento. Nós todos estávamos, na mesma medida, condenados e separados de Deus. Mas ao vir Jesus, ele veio para cumprir o que as Escrituras anunciaram desde aquela época em que Deus falou com Adão no Éden e o lançou fora do jardim, mas prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Os profetas vieram anunciando isto ao longo dos tempos, e com a chegada de Jesus, na plenitude dos tempos, o tempo que foi preparado por Deus para a vinda de Jesus, ele então veio, assumiu a encarnação, tornou-se homem, viveu entre os homens, ensinou a eles o plano do amor de Deus e afirmou que ele veio para se oferecer a Deus em preço de resgate e redenção. Jesus sempre afirmou dizendo: no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai, e na vontade do Pai, na expressão de amor para com a humanidade, estava a morte sacrificial, a morte do Senhor Jesus. Só através desta morte que a nossa sorte poderia então ser mudada. Então, o caráter da morte de Cristo, conforme nós observamos, Paulo, ele recebeu do Senhor aquilo que havia entregado. O próprio Jesus falou sobre a sua morte, que ele haveria de morrer, de dar a sua vida em resgate de muitos. E foi com esta finalidade que ele realmente passou por esta terra humanizado para cumprir então, lá no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, completando o plano de Deus e selando ele de uma vez por todas, porque ali, Jesus na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Então Jesus cumpriu plenamente tudo quanto era necessário para que, através agora
da entrega da sua vida ou da sua morte em favor da humanidade, realizar de uma vez por todas aquele impedimento que existia entre nós e Deus. O próprio profeta Isaías deixou registrado que os nossos pecados e as nossas iniquidades é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ele está pronto para ouvir e salvar, mas os nossos pecados são aquela barreira que impede. Então Jesus veio para eliminar esta barreira. Por isto que ele veio como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, para então realizar esta obra tão profunda, tão necessária e tão eficaz, que tem alcançado, já passando mais de 2000 anos, tem alcançado ainda vidas e alcançará muitas outras até que o Senhor determine o final dos tempos. Mas até lá, o sacrifício de Jesus, válido, verdadeiro e eficaz, ele continua em atuação. E são abençoados aqueles que em tempo ainda podem reconhecer em Jesus o Senhor e o Salvador, aquele que veio para salvar, para libertar, para transformar. A morte de Jesus foi uma morte muito sofrida. A morte por crucificação era uma morte horrenda, brutal. Mas encontramos que Jesus era o inocente. Ele não morreu pelos seus pecados. Ele não tinha pecados. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. E ao assumir o nosso lugar, os nossos pecados foram colocados sobre o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro disse, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então veja quão grande expressão e declaração de amor que Jesus deu ao assumir a cruz em nosso lugar e levar sobre o seu corpo os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça que Jesus praticou. Quando Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados lá na cruz e que ele clamou ao Pai, o Pai não pôde atendê-lo, porque ali ele estava carregado de pecados, os meus, os teus, o da humanidade inteira. Então ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que ele sentiu-se só, porque ele estava cumprindo a pena, através da sua morte, a pena que devia a todos os homens pela consequência do pecado. Jesus assumiu o nosso lugar. E como o pecado estava ali para ser julgado e condenado, Deus o Pai exerceu a sua ira. E a ira de Deus manifestou-se sobre o pecado. No entanto, o pecado estando em Jesus, naquele momento, Jesus ficou só. Mas nós encontramos na Escritura que dentro do caráter da morte de Jesus, a morte dele foi uma morte penal, ou seja, sofrer a penalidade dos nossos pecados. Ele sofreu o que não devia, não merecia. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Mas ao assumir o nosso lugar, ele se entregou em nosso favor. Então a morte, o caráter da morte de Jesus não foi somente penal, por conta das nossas penalidades, os nossos pecados, mas em segundo lugar, foi também o caráter vicário, ou seja, ele morreu em nosso lugar, em meu lugar, em teu lugar. Isto significa que a morte de Jesus foi vicária. O próprio apóstolo Paulo escrevendo, pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas a morte de Jesus foi muito diferente desta, porque diz a Bíblia, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não havia nada bom na nossa vida, e mesmo assim Jesus decidiu assumir o nosso lugar. Levou os nossos pecados sobre o seu corpo. Então a morte de Jesus, ela foi
penal, porque ele sofreu a penalidade. Ela foi vicária, porque ele assumiu os nossos pecados e sofreu as consequências dos nossos pecados. Portanto, a morte de Jesus foi vicária. Mas, em terceiro lugar, a morte de Jesus foi voluntária. Não foi uma morte impositiva, voluntária. Ele de si mesmo entregou-se. Tanto é que quando ele está na cruz do Calvário, não é a morte que o leva, mas é ele que se entrega. Ele diz ao Pai: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. E tendo dito isto, diz a Escritura, rendeu o Espírito. Quer dizer, entregou o Espírito a Deus. E a partir dali, ele adormeceu na morte. Não foi a morte que teve poder de levá-lo, foi ele que se entregou para morrer em nosso lugar. Então foi uma morte voluntária. A entrega de Jesus foi voluntária. A morte voluntária de Jesus para nos beneficiar. Mas, em quarto lugar, a morte de Jesus também tornou-se remidora. Foi uma morte como preço de redenção. Ao oferecer e derramar o seu sangue puro, carmesim, imaculado, incontaminado, este sacrifício de Jesus, no derramar do seu sangue, confere à sua morte o poder de remir. Então nós somos redimidos através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então nós olhamos em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 14, dizendo que ele se ofereceu a si mesmo, voluntário. A morte remidora, nós encontramos que ele veio para redimir e resgatar. Em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 3, está escrito: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir significa que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então Jesus, ao assumir o nosso lugar com a sua morte, ela tornou-se remidora, o preço de resgate e redenção pelo qual nós fomos levados à presença de Deus. Mas encontramos também esta morte que foi penal, que foi vicária, que foi voluntária, que foi remidora, também foi uma morte propiciatória. Ou seja, todos nós estávamos longe de Deus, errantes mundo afora. E a morte propiciatória, ela teve o poder de nos aproximar, ou seja, trazer-nos para perto do Senhor. Então, através da morte de Jesus, nós que antes estávamos longe, agora chegamos perto. Então, o efeito, o caráter da morte de Jesus foi um caráter também propiciatório. E lembre que nós também éramos inimigos de Deus, inimigos irreconciliáveis, mas através da morte de Jesus, no caráter da sua morte, tem também o caráter reconciliatório. Ele nos reconciliou com Deus. Ele derrubou a parede da separação, a inimizade que havia entre nós e Deus. Através da morte de Jesus Cristo, nós fomos então reconciliados com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus. Então a morte de Jesus foi como um ato de sacrifício pelo qual o Senhor Jesus se entregou à morte, e morte de cruz. É o que Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, dizendo que Jesus, ele assumiu este seu lugar. No capítulo 2, os versículos 7, 6 a
9, está escrito assim, 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o sacrifício pelo qual Jesus se entregou à morte de cruz, este sacrifício foi aceito e válido diante do Senhor nosso Deus. Então, o caráter da morte de Jesus foi penal, ele assumiu a penalidade. Segundo, foi vicária, ele morreu em nosso lugar. Terceiro, foi voluntária, ele se ofereceu. Quarto, foi remidora, ele nos remiu. Quinto, foi propiciatória, ele nos trouxe para perto. Sexto, foi reconciliadora, porque ele destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus. Então veja quantos benefícios nós alcançamos mediante a morte de Jesus. Ele, ao assumir o nosso lugar, o fez tão somente como demonstração do grande amor de Deus para com cada um de nós. Hoje nós desfrutamos de perdão, de paz, de alegria, estamos próximos, estamos reconciliados com Deus, nada mais nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, porque ele nos alcançou através deste sacrifício profundo, eficaz e permanente de Jesus, que trouxe para nós estas bênçãos poderosas. Então, vale ressaltar o grande valor da morte de Jesus. O caráter da morte de Jesus foi em nosso favor. Visto como nós não podíamos fazer nada, ele fez tudo por nós. E Deus nos oferece tudo quanto Jesus fez a nosso favor de maneira gratuita. Não exige nada da nossa parte como reciprocidade em razão daquilo que Deus fez por nós. O que se espera de nós é reconhecer o grande e maravilhoso amor de Deus, a entrega real, voluntária e verdadeira de Jesus, e com isto demonstrar diante dele a gratidão do nosso coração por termos sido alcançados pelos benefícios da morte de Jesus. O que Paulo disse, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso estava registrado nas Escrituras que haveria sim de acontecer. E com Jesus, ele assumiu o nosso lugar e entregando a sua vida à morte. Ao morrer, diz a Escritura que ele morreu pelos nossos pecados. Porque por um justo alguém pode desejar a morrer, mas por pecadores indignos e cruéis, ninguém teria este desejo, a não ser o próprio Deus, que o amor dele ultrapassa toda sorte de barreiras que possam existir. E no amor, Deus demonstrou, através do seu plano, por meio de Jesus, a grande oportunidade que nós temos de sermos alcançados, libertos e transformados e colocados em plena comunhão com Deus. Isto só se tornou possível porque Jesus morreu em nosso lugar. Desfrutemos hoje esta vida com Deus, vida espiritual, vida eterna que nos é prometida pelo Senhor, e glorifiquemos a Ele por ter assumido o nosso lugar e oferecido a Deus o preço do resgate. Hoje, resgatados, libertos, redimidos e reconciliados, nós o adoramos, o bendizemos e o glorificamos, e o faremos por todos os dias que o Senhor nos permitir vivermos aqui na terra, no nosso coração,
deve haver o reconhecimento com gratidão e ações de graças por Jesus ter morrido em nosso lugar e mudado a nossa sorte, para que agora, na presença de Deus, nós o adoremos, o bendizemos e o glorifiquemos para todo sempre. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.